Na física clássica, haviam duas grandes classificações de objetos de estudo: ondas e partículas. Agora a gente vai começar um estudo para determinar onde cada uma dessas coisas se encaixam. Vamos começar relembrando que os elétrons eles são dados como partículas, assim como descobriu o físico, professor e matemático Joseph Thomson em 1896. Thomson fez boas estimativas quanto à carga e à massa do que ele chamava de corpúsculo. Ele descobriu que um corpúsculo tinha uma massa de 1 milésimo de um íon de hidrogênio. Esses corpúsculos, mais tarde, nós chamaríamos de elétron. Agora, suponha que tenhamos um disparador de feixe de elétrons, como nessa simulação, e que eles, os elétrons, podem ser considerados partículas que atravessam um vão de um obstáculo ou batem nesse obstáculo. Também dispomos de um sensor na superfície em que os elétrons que passaram no vão vão incidir fazendo com que a superfície fique marcada. Após um tempo de exposição, poderemos obter uma imagem como essa. Nada de extravagante, as bolinhas andam em linha reta e marcam nossa fita sensível. Para um fim de comparação, essa é a imagem que obtemos na simulação e essa é uma imagem real. Uma torneira aberta numa bacia perturba a superfície da água e propaga essa perturbação, formando regiões de água alta e regiões de água baixa, ou seja, temos uma onda sendo formada. Ocorre algo similar quando usamos frentes de onda, que são regiões com vários pontos de alto ou vários pontos de regiões de baixo, que estão na mesma distância da fonte, que chegam praticamente paralelas à superfície com uma fenda. Essa pequena fenda se torna uma nova fonte de ondas, tal como as gotas que caem na superfície da água. Esse é um efeito exclusivo de ondas chamados de difração. Mas como que seria para a luz? Você muito provavelmente já ouviu que a luz é uma onda e também já ouviu que a luz é uma partícula. Supondo que a gente só observe no anteparo, a gente consegue perceber uma grande intensidade de luz chegando, o que não se mostrou tão diferente para as bolinhas, porque se a gente observar no anteparo, a gente não consegue determinar se a luz é uma onda ou se a luz é uma partícula. Só para a gente se contextualizar um pouco, no século XVIII, haviam dois grandes entendimentos sobre o que era a luz. Para Huygens, a luz era uma onda, para Newton, a luz era uma partícula. Só que era muito mais aceito na comunidade científica que a luz era uma partícula, principalmente pelo nome que carregava o Newton. Até o ano de 1800, diversos cientistas ainda eram opostos à ideia de que a luz era corpuscular, e um dos experimentos realizados por Young marcou uma das maiores viradas da história da ciência. Para entender esse experimento, antes, precisamos relembrar um conceito presente em ondas, a interferência, que é resultado da soma das amplitudes, alturas, das ondas. Por exemplo, com a água, temos que duas ondas se propagando se somam ou se subtraem num ponto, dependendo se estamos tratando de duas regiões de alto no ponto ou uma região de baixo no ponto. As altas, elas vão somar para cima e as baixas vão somar para baixo. Então, duas altas ficam mais altas, duas baixas ficam mais baixas, e altas e baixas juntas tendem a ficar no mesmo nível. O que Young fez foi incidir luz nas fendas, e mesmo para a luz notamos uma similaridade muito grande, e obteremos no anteparo exatamente esses pontos de interferência, que chamaremos de construtivos e outros de destrutivos. Logo, a luz deveria ser sim uma onda. Essa incrível descoberta foi ainda mais fortificada por James Clerk Maxwell, que chegou a um conjunto de equações que permitiam explicar como a luz era formada e apresentava comportamento de ondas eletromagnéticas. Entretanto, apesar de a gente observar que a luz ela é uma onda, e isso ter sido teorizado por Maxwell, você pode ver aqui no nosso canal o chamado efeito fotoelétrico. Acontece que o efeito fotoelétrico ainda assim conseguia ser explicado se a luz fosse uma partícula. Esse efeito ele foi explicado por Einstein, e isso rendeu a ele o Prêmio Nobel da Física em 1921, e conduziu a gente rumo à mecânica quântica, exatamente pelo fato de que a energia ela pode ser transportada em pacotes. E agora que sabemos o que esperar de uma onda, fica mais fácil saber o que esperar de várias partículas atravessando duas fendas, certo? E seria algo como na imagem. Então vejamos na prática como será o resultado de incidir um feixe de elétron em duas fendas. Isso que vamos fazer foi o que foi feito no experimento de Davison-Germer, que teve sua realização graças às ideias de um físico chamado Louis de Broglie. Contudo, é importante lembrar que neste momento estamos lidando com um sistema físico na escala atômica, ou seja, entramos num sistema quântico. Lembremos que nosso resultado é apenas observado no anteparo, já que não podemos ver o elétron no meio de sua trajetória. Essas regiões brancas são apenas regiões de probabilidade.
Tendo em vista que nosso anteparo apresentou um padrão de interferência para elétrons, exatamente como se ocorre para a luz, comprova que os elétrons se comportaram como ondas. Esse experimento estava embutido num sistema que George Thomson, filho de Joseph Thomson, utilizou para provar que o elétron age como uma partícula, o que rendeu para ele, em 1937, o Prêmio Nobel da Física, pela verificação experimental que o elétron se comporta como uma onda. Mas isso era muito estranho para os físicos. Como essas partículas poderiam ter feito isso? Toda matéria pode agir como onda? Para sanar algumas dúvidas, vamos fazer alguns testes. Uma hipótese levantada é de que os elétrons em si colidam um com os outros e causem o efeito observado de interferência. Então, vejamos como seria expulsar elétron por elétron do nosso revólver de elétrons, assim eliminando a possibilidade de interação entre eles. Após um tempo, essa hipótese falha. Ao observar os resultados de emissão elétron por elétron, novamente há caráter ondulatório. Isso parece estranho, mas não foi estranho para alguém que já mencionamos. Lembra que esse experimento foi realizado graças às ideias de de Broglie? Pois é, isso porque em contato com as descobertas que a luz iria agir ora como onda, ora como partícula, o fez imaginar que uma partícula pode em algum momento ter comportamento de onda, então ele postulou que uma partícula também deveria exibir propriedades de onda, e postulou que o experimento de fenda dupla de Young, sendo executado com elétrons, apresentaria padrões de interferência. De Broglie recebeu o Nobel de Física de 1929 pela teoria da dualidade onda-partícula ou ondas da matéria. Mas por que não conseguimos notar que a matéria age como onda no dia a dia? Para isso, basta analisar a própria expressão de Broglie, onde h é a constante de Planck, v é a velocidade, m é a massa e lambda é o comprimento de onda. Estamos tratando de um sistema quântico, logo a massa do sistema deve ser muito pequena para notarmos que há uma onda, algo da escala subatômica, pois imagine que o lambda, à esquerda, é o comprimento de onda que nos permite enxergar as regiões de alto e baixo numa onda usual. Se m, que é a massa, é muito alta, ocorre que o lambda deve ser próximo de zero, ou seja, jamais conseguiremos notar caráter ondulatório em qualquer coisa macroscópica. Voltando ao nosso experimento, uma outra questão bastante importante é que, se tratando de mecânica quântica, um de seus fundamentos é o princípio da incerteza de Heisenberg, que aceita que existe um limite de precisão para qualquer medição em qualquer sistema. Ou seja, a gente consegue saber qual é o momento linear da partícula ou a gente consegue saber precisamente qual é a sua posição. Ou seja, uma consequência disso seria que toda posição determinada uma velocidade a um elétron poderia ser expressa por uma probabilidade. Se quisermos mandar o elétron em uma direção com velocidade controlada e saber onde ele está, não teríamos como saber. Somente podemos ter uma ideia com base na probabilidade de estar em algum lugar. Agora, supondo que queremos entender como as partículas dos elétrons passaram pelas fendas, o caminho que fizeram para agir de maneira tão distinta do esperado para bolinhas, bastaria que colocássemos detectores nas fendas. Contudo, como podemos observar nessa simulação, os elétrons mudam repetidamente o seu comportamento e passam a agir como partículas. Para explicar isso, voltemos à equação de Heisenberg e pensemos: como podemos ver alguma coisa? Como o sensor iria ver o elétron? A medida só pode ser efetuada se alguma informação chegar ao sensor. No caso, essa informação seria no mínimo um fóton. Contudo, como você já sabe por ter assistido nosso vídeo sobre efeito fotoelétrico, o elétron perde energia ao enviar um fóton e ganha energia ao receber. Logo, lembrando da relação de Heisenberg, se sabermos a posição, vamos influenciar o sistema fazendo ganhar ou perder momento, e isso basta para que ele deixe de agir como uma onda. Ou seja, no fundo, o ato de observar ou medir influencia no andar do experimento, tornando o cientista um participante ativo do processo e não alguém passivo aos fenômenos observados. Essa se torna então uma propriedade física sempre associada a qualquer observação. Essa propriedade tem uma interpretação chamada de interpretação de Copenhague, desenvolvida por Niels Bohr e Werner Heisenberg em 1927, que resumindo ao máximo diz: as previsões em probabilidade da mecânica quântica são irredutíveis, ou seja, não são falta de precisão ou desconhecimento de qualquer variáveis escondidas, e sim uma limitação no processo de medida, no qual haviam muitas possibilidades e o processo de medir somente dá a manifestação de uma dessas possibilidades. Se você não está assustado ou incomodado com essa perspectiva, veja mais sobre essa interpretação, pois você provavelmente ainda não captou como isso impacta na nossa percepção do mundo. Esse efeito que a gente mencionou agora tem uma importância muito grande para entender a ciência como ela acontece hoje.
Muitas pessoas se utilizam das questões da incerteza e também do fato de que analisar sistemas quânticos implica agir sobre eles. E usa isso para explicar comportamentos e relações pessoais. E o que a ciência faz, na verdade, é, em determinadas situações, explicar o que ocorre para uma determinada parcela de partículas. Um sistema complexo, assim como é o nosso cérebro, a física nunca daria conta de explicar sozinho. E é por isso que a gente precisa da ajuda, do auxílio de outras ciências, para que juntos a gente consiga explicar o mundo à nossa volta da melhor forma possível.